Seja bem-vindo ao novo encontro dos Descobrimentos Online. Hoje eu estarei conversando com a doutora Márcia Bosch, juíza de Direito do Estado de São Paulo e professora da Escola Paulista de Magistratura. É também juíza assessora da presidência da secção criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Márcia, muito obrigada por estar conosco. Eu é que agradeço, Gabriela. Bom dia, boa tarde, né? Em Portugal, estou falando aqui do Brasil. Bom dia aqui, boa tarde aí. Eu que agradeço o convite de participar dessa entrevista. Nós é que agradecemos. Doutora, recentemente nós tivemos o primeiro Congresso Internacional de Direito Desportivo, em que a questão do Estatuto do Torcedor ficou por abordar. Nesse sentido, vem a minha primeira questão. Em que medida esse Estatuto do Torcedor pode diminuir a violência nos estádios? Então, Gabriela, o Estatuto do Torcedor, ele traz uma novidade no Brasil, uma experiência ímpar que trouxe muitos resultados positivos na parte especialmente do futebol. O meu país, as pessoas sabem, é um país apaixonado pelo futebol, tem uma tradição muito grande, só que o futebol aqui, além de um motivo de orgulho, ele começou a ser um motivo de vergonha para o país. Por quê? Eu, por exemplo, moro no estado de São Paulo, é um estado muito grande, é um dos mais populosos, tem 45 milhões de habitantes o meu estado, aqui se concentram as 3 maiores torcidas de futebol. Das 10 maiores do país, 3 delas estão aqui em São Paulo, que é a torcida Independente de São Paulo, a Gaviões da Fiel do Corinthians e a Mancha Verde do time do Palmeiras. Pois bem, essas torcidas organizadas, elas traziam verdadeiros tumultos para todos, antes, durante e depois das partidas de futebol. Então, havia uma logística necessária para conter essas torcidas, se dirigindo para os estádios, dentro dos estádios e voltando para casa depois dos jogos, especialmente diante de que um deles sempre perdia a partida, e isso trazia uma conflituosidade muito grande. Nós protagonizamos crimes horríveis, muitas mortes, homicídios de torcidas organizadas, por espancamento, por tortura na via pública. A polícia não conseguia conter, as famílias se afastaram dos estádios, as pessoas se desencantaram com o futebol. Então, neste contexto conturbado, surgiu no Brasil o Estatuto do Torcedor. Embora o Estatuto do Torcedor, ele se refira a todas as modalidades esportivas, a gente tem 99% da aplicabilidade dele no futebol. O Estatuto do Torcedor, ele protege o torcedor. Então, ele não regula o desporto, ele regula o torcedor e todo aquele que se dirige, inclusive aquele não precisa ser credenciado, não precisa ter pago, aquele que estiver nas imediações de um estádio de futebol e se sofrer algum dano, ele protege o torcedor. Então, o Estado de São Paulo, cumprindo o Estatuto do Torcedor, ele criou o Juizado Especial do Torcedor. O que significa isso aqui? Nós temos a justiça itinerante, ela vai para os estádios no dia de jogo. Então, a justiça, o juiz, o promotor, a polícia, psicólogos, médicos, delegados de polícia vão para os estádios e lá qualquer entrevero, briga, situação envolvendo torcidas, torcedores, jogadores, o problema é resolvido dentro do próprio estádio. Lá é feito, inclusive, a própria audiência. Lá é feito um acordo, uma transação penal. Então, muitas vezes, chega até a ser engraçado. Se é uma coisa simples, né, uma briga, uma discussão, uma lesão muito leve, aquele que provocou esse tumulto, ele é, entre aspas, condenado a permanecer numa sala assistindo palestras com psicólogos, enquanto o jogo dele, o time dele está jogando. Então ele fica muito nervoso, porque ele não pode ouvir, né? Ele não pode ouvir nada sobre o jogo. E ele só é liberado desta sala quando termina a partida, né? Então isso é até engraçado para nós, que não somos tão apaixonados assim pelo futebol, porque a gente imagina a tortura que é para eles, né? Claro, para ele é uma grande punição. É uma grande punição, mas é uma punição educativa,
né? É uma punição educativa, é a psicóloga falar para ele, você tem que criar condições de civilidade para permanecer, comparecer a uma grande partida de futebol, né? Sem briga, sem violência, sem tumulto, né? Sem pequenos delitos, às vezes furto, desaparece, às vezes uma briga por conta de uma camiseta, de uma bandeira, enfim. Então, o Estatuto do Torcedor, ele é e continua sendo muito positivo para coibir a violência nos estádios. Então, esses resultados estão à vista, são resultados que estão acontecendo. Sim, os resultados estão à vista. Inclusive, o Estatuto do Torcedor, que é um orgulho para nós, ele protege o torcedor, ele pune todo aquele que causar tumulto, ele prevê crimes específicos, por exemplo, crime de causar tumulto no estádio e num raio de 5 quilômetros das mediações. Então, por quê? Porque nós temos um problema muito sério aqui. Se a torcida do Corinthians sai organizada, Gaviões da Fiel, ela sai com o ônibus dela, ela não pode encontrar no caminho o ônibus da torcida, entre aspas, rival. Então, esta rivalidade é que o Estatuto tenta desfazer, devolver as famílias para os estádios de futebol, para os eventos esportivos, e criando situações de civilidade, de convivência entre as torcidas. Mas o que acontece se as torcidas não cumprirem o estatuto? Elas ficam até 3 anos proibidas de frequentar estádios de futebol. O que para elas também é uma punição muito grande, né? É uma consequência, uma perda muito grande, porque elas organizam exatamente os torcedores. E a partir do Estatuto do Torcedor, também no Brasil, um dado que diminuiu a violência é que as torcidas organizadas são obrigadas a manter cadastro dos seus torcedores com nome, endereço, apelido, fotografia. Então, todos aqueles que pertencem a uma torcida organizada, eles são conhecidos do poder público. Então, havendo uma briga, havendo uma grande confusão, todos são chamados pela justiça a responder pelo que houve. Lembrando que hoje, pela tecnologia, é mais fácil nós controlarmos. A cidade é monitorada, os estádios têm câmeras. Então, muitas vezes, com a fotografia dos cadastros das torcidas organizadas, são identificados os membros da torcida pelas imagens do próprio estádio. Certo. E essas torcidas organizadas, elas estão reagindo bem à vigência desse novo Estatuto do Torcedor? Elas têm que dar esses dados, mas elas dão de bom grado? Elas têm noção da necessidade desse tipo de controle? Nada foi simples assim, né? O Estatuto do Torcedor, ele não é novo, né? Ele é do ano de 2003. Mas é claro que no Brasil nós temos aqui um problema de excesso de leis e dificuldade na implementação e efetivação das leis. Então, o que significa isso? Uma lei ela nasce, ela surge no cenário jurídico, mas ela leva alguns anos para conseguir ser implementada, para conseguir ser, vamos dizer assim, obedecida e, sobretudo, fiscalizada pelo poder público. Então, no início, foi muito difícil, foi uma luta grande. Por quê? Porque há uma necessidade de conscientização, de educação para o esporte, né, para os direitos do torcedor. Então, eu penso, e isso também é comprovado, que enquanto não houver esta consciência, né, esta vontade que vem de dentro para fora do ser humano, dificilmente de fora para dentro, que é do legislador, do poder público, para o ser humano. Então, é claro que é difícil. As torcidas relutaram, resistiram. Houve inúmeras tentativas de não atender, não se acreditava de início nas punições. Mas, pouco a pouco, esses crimes que eu disse para você, crimes de homicídio que houve, de uma torcida, houve casos assim que, infelizmente, chamou a atenção da imprensa internacional,
que foi um torcedor, um garoto de 17 anos, morreu espancado, a pauladas por torcedores da torcida independente. Depois houve mortes de corintianos e palmeirenses no estádio, saindo do estádio. Então, é claro que isso tudo chamou a atenção da mídia, o poder público fez a sua parte, puniu, e aí eles tiveram que aceitar a nova realidade, ou seja, a realidade que nós estamos no mundo, nós estamos no século XXI, no mundo em que precisamos entender que a cidadania ela deve pautar as nossas relações, e quem não se atentar para isso sofrerá consequências. Com certeza. A doutora falou agora dos meios de comunicação. E eles costumam divulgar muito a questão da violência nos estádios, mostram muito a violência propriamente dita, não é? As imagens são muito chocantes. Numa visão da sociedade, não seria importante que os meios de comunicação também desenvolvessem programas de âmbito cultural e educativo, passando os princípios que precisam ser passados e chegar à sociedade? Com certeza, a imprensa, os meios de comunicação, eu acho que tem grande responsabilidade, até porque eles têm um acesso muito grande, né? Acesso a todas as camadas sociais, e cada vez mais hoje, né? E lembrando, e é muito verdadeiro isso que você está falando, porque, e no Brasil inclusive, porque nós temos uma Constituição Federal, ela é chamada, para você ter uma ideia, de Constituição cidadã, pela quantidade de direitos fundamentais em que ela elencou para todos nós. E a segurança, a proteção, a segurança, ela é um dever, pela nossa Constituição, é um dever de todos, não é um dever do Estado. A segurança, né, todos primando pela segurança, pelas boas condições, é um dever de todos, cada um dentro da sua função e possibilidade. E a imprensa, os meios de comunicação teriam e devem ter uma grande participação também no incremento da segurança no item da educação mesmo, né? Dos programas educativos e dos incentivos, as fórmulas e principalmente divulgando, Gabriela, eu acho isso muito importante, levar ao conhecimento da população as consequências de quem não se comporta, de quem provoca um tumulto, de quem não vai com aquela velha mentalidade para o estádio de futebol, em que são verdadeiros inimigos, quer dizer, e que não podem ser inimigos, né? E principalmente levar a rivalidade esportiva, né, para a integridade física, né, do seu opositor, que para eles é um opositor. Então, eu acho que a imprensa, os meios de comunicação têm o dever, assim como todo cidadão brasileiro, pela Constituição, tem o dever de colaborar com a segurança do país. Excelente. Então, agora eu vou avançar para uma pergunta mais complicada e direta, talvez. Em que medida que medida a doutora sugeriria no combate à violência? Levando-se em conta que a gente tem assistido realmente, infelizmente, a um aumento da violência ao longo dos anos. Então, qual seria a medida que a doutora sugeriria para implementar para reduzir substancialmente a violência? Você fala violência nos estádios ou violência... Violência como um todo, não é? Violência como um todo. Entendi. Então, olha, Gabriela, eu sou juíza no estado de São Paulo há 19 anos, né? Eu trabalho praticamente há 19 anos com crime, né? Então, assim, eu tenho uma experiência e, lamentavelmente, eu assisto a uma piora gradativa na questão de segurança pública e violência, né? Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em te apontar dois fatores no meu país que são os vilões desse acréscimo, dessa famigerada violência que só atormenta os nossos índices e faz do nosso país um país enorme, rico, com uma diversidade cultural, com muito potencial, um país sempre estar na mídia, sobretudo internacional, chamando atenção pela violência, né? Pelo desestímulo de muitos em investir no meu país e visitar o meu país em razão da violência. Então, eu posso
te dizer, no meu estado, que dois fatores, eles são estreitamente ligados ao aumento da violência. O primeiro deles, eu não tenho dúvida, que está na educação, está na falta de cuidado com o nosso jovem, com a nossa população mais pobre. Porque eu digo isso? Nós temos hoje um sistema educativo no país em que não atrai o nosso jovem, não permite que ele se interesse pelos estudos, pelo trabalho, então, vira e mexe, falta merenda escolar, os professores são muito mal remunerados, eles estão desestimulados, as escolas estão em péssimas condições, o poder público, não há um incremento do poder público pelas condições da escola. Então, um traficante facilmente pega essa criança e arregimenta, leva para o exército dele, né, pagando assim R$100 aqui no Brasil, R$100 por dia, para que ele trabalhe vendendo, passando droga. Então, eu acho que a questão da educação, o descaso com a educação de base, e que a nossa base é a nossa juventude, são as nossas crianças, é o futuro do país, ela é muito mal cuidada. Este é um ponto em que a violência não para de crescer, porque hoje nós temos cada vez mais crianças e adolescentes no crime, né? Isso é estatística, cada vez mais. Hoje nós temos aqui, de cada 10 crimes de roubo na cidade de São Paulo, 7, pelo menos, são cometidos, praticados com adolescente. Em concurso, a maior de idade com adolescente, né? Até por uma falsa sensação de impunidade aí, do adolescente quando comete um ato infracional. Este é um ponto. Eu acho que é a educação do nosso jovem. Nosso jovem hoje ele é desestimulado. O segundo ponto, nós temos, lamentavelmente, a quarta maior população carcerária do mundo, né? E isso assusta muito. Nós temos uma população carcerária muito alta, nós temos presos provisórios, não para de crescer, e nós temos, eu lamento muito dizer isso, eu falo isso com dor no coração, mas eu acho que nós temos que ser honestos, e reconhecer os nossos defeitos. Nós temos um dos piores sistemas carcerários do mundo. Nosso sistema carcerário no Brasil é desumano, ele não ressocializa, né? Nós temos organizações criminosas que atuam dentro dos nossos presídios, que é muito difícil de combater, e o poder público algumas vezes finge que essas organizações criminosas não existem, e infelizmente elas existem, comandam o crime e o tráfico de dentro dos presídios. Então, eu acredito, se eu pudesse resumir em 2 itens este acréscimo de violência no meu país, eu acho que está no problema da educação de base do nosso jovem, que está desestimulado e maltratado, e o sistema penitenciário, que eu tenho contato há muitos anos, e eu vejo que ele não reeduca, não ressocializa, ao contrário. Quando nós jogamos um cidadão brasileiro dentro de um presídio, como ele é hoje, nós só multiplicamos a revolta, a violência, o inconformismo dele em ser tratado como... Porque ele não deve ser tratado, eu não digo que ele tem que ser tratado como um hóspede num hotel, nunca defendi isso, mas ele deve ser tratado como um ser humano que precisa pagar pelo que fez para a sociedade. Mas não pode ser tratado com desumanidade, não pode faltar a ele o básico de todo ser humano, que é assistência jurídica, um ambiente com higiene, alimentação, saúde, remédio. Hoje nós temos celas nos presídios brasileiros que cabem 8 presos. Nós temos celas que habitam seguramente 60. Eles se revezam entre dormir em pé e deitado. Uma parte fica em pé enquanto a outra parte dorme, e eles fazem revezamento. Então, eu pergunto para você, e como nós vamos ressocializar pessoas neste ambiente? Então, ele volta, ele sai muito pior, não é? Na primeira oportunidade que ele tem de sair daquele ambiente, ele sai. E sem contar que lá dentro, ele é arregimentado, assediado pelas organizações criminosas. Muitas vezes, sem mesmo ter a opção de não aderir a esta organização criminosa, temendo pela vida, pela própria vida e pela vida da sua família que está na rua. Infelizmente, isso é um fato comum, que eu acho que é um grande problema da violência no meu país.
Nem tudo se resolve exatamente pela educação, como referiu. A gente tem que Com resolver na certeza, base, na raiz, para conseguir melhorar. com Bem, doutora, certeza. eu vou pedir agora, então, é a nossa pergunta de praxe, a gente sempre pede para partilhar uma experiência conosco, e tendo em conta a sua experiência profissional, com certeza deve ter N experiências para partilhar, eu pedia que partilhasse uma delas. Olha, deixa eu pensar, uma experiência, assim, realmente você falou, graças a Deus, tem algumas experiências positivas, mas aqui no meu estado, no estado de São Paulo e no Brasil, tem uma experiência que ela é muito polêmica, mas que fiquei muito feliz em ter participado da implementação dela em São Paulo, que é a chamada audiência de custódia. A audiência de custódia, ela existe em vários países e ela significa o seguinte: toda pessoa que é presa na rua pela polícia, ela deve ser apresentada a um juiz no prazo máximo de 24 horas aqui no Brasil, para o juiz analisar se existe, se aquela prisão é legal, ela não é arbitrária, se não houve nenhum caso de abuso abuso de autoridade por parte da polícia, e se essa pessoa tem mesmo necessidade de permanecer presa enquanto ela ainda responde uma acusação, um processo. Né? Então, essa experiência, nós do Brasil estamos atrasados, nós temos na Europa, Portugal, Espanha, mesmo aqui na América do Sul, Argentina, Chile, esses países já implementaram a audiência de custódia há muito tempo. Nós chegamos com algum atraso, mas foi uma experiência muito feliz. Em que sentido? Nós implementamos isso, aqui é muito difícil, é uma cidade enorme, grande, muitas vezes de uma ponta a outra, a gente leva 3 horas para chegar de carro, dependendo do horário do trânsito, né? Se nós pegarmos o extremo sul da cidade de São Paulo e o extremo norte, nós levamos 3 horas no momento de trânsito para atravessar. Então, isso gerou uma logística muito grande, porque a polícia muitas vezes prendia um cidadão longe, tinha que apresentá-lo no fórum criminal, e aí lá tinha que ter uma equipe, médicos para analisar se não houve tortura, se não houve maus tratos físicos, psicólogos, assistentes sociais, porque muitas vezes a pessoa era presa descalça, sem roupa, sob efeito de droga, então nós tínhamos que dar um atendimento, enfim, foi muito difícil colocar essa estrutura para funcionar, colocamos, e a partir daí, Gabriela, vem a experiência positiva, né? A partir daí, essas pessoas presas, vou te dar um dado que é meio assustador, mas na capital aqui de São Paulo, por dia, são presas em flagrante. Flagrante é quem está cometendo o crime, né? Ele é preso pela polícia quando ele está cometendo ou quando ele acabou de cometer o crime. 110 pessoas, em média, por dia são presas só na minha cidade. Na minha cidade. Você imagina o meu estado que tem mas muitas, muitas cidades. Então, a experiência positiva que nós, que participamos desse projeto aqui em São Paulo, no Brasil, de audiência de custódia, que eram levadas à presença do juiz, 40% delas não permaneciam presas. Né? Então, elas tinham alguns destinos. Elas eram colocadas em liberdade, porque não era caso de prisão, elas poderiam responder ao processo em liberdade. Elas eram encaminhadas para tratamento contra drogadição. Elas eram encaminhadas para hospitais psiquiátricos, tratamentos psiquiátricos. Elas eram devolvidas, né, para a sua vida normal, considerando que aquele foi um episódio, um crime sem violência, por exemplo, né, sem violência, sem ameaça. Então, nós conseguimos com isso, e estamos conseguindo, embora a gente tenha muita resistência por parte de alguns setores da sociedade, porque dá uma falsa ideia de que a pessoa comete um crime e nada acontece com ela, ela volta à sociedade, e não é isso, ela vai responder pelo crime, mas não precisa necessariamente ficar presa por isso. Né? Ou então ficar presa enquanto ainda não foi condenada. Então, a nossa experiência foi que esta prática trouxe um impacto positivo no cidadão e no sistema carcerário, que passou, que não mais recebe aqueles casos simples, aqueles casos bobos, entre aspas, né, bobos porque nenhum crime é bobo, mas casos menos graves, e o sistema carcerário e a própria judiciário, ele fica com espaço e tempo para se dedicar àqueles casos efetivamente graves,
que é a corrupção, que é homicídio, roubo, estupro, né, crimes sexuais. Então, isso trouxe uma experiência muito grande, trouxe uma experiência de que o cárcere, né, a prisão, não é o remédio para o sistema jurídico penal do Brasil. Foi uma experiência, e tem sido uma experiência positiva, que eu fico muito feliz de ter participado dela. Excelente. E é continuar os trabalhos, porque com certeza o Brasil vai dar a volta e vamos conseguir fazer com que esse país, que já é um gigante cheio de potencial, seja realmente um país excelente. Eu não tenho dúvida, não. Nós brasileiros somos famosos pelo futebol, pela violência, mas sobretudo pela esperança, né? Pela esperança e pelo otimismo em relação ao nosso próprio país. E isso nos leva, isso nos alimenta, com certeza. Com certeza. E, doutora Márcia, concluímos assim a nossa entrevista. Eu agradeço imenso a atenção, a disponibilidade para estar aqui conversando conosco, estar partilhando realmente essa experiência que é muito interessante e é importante ser partilhada acima de tudo. Muito obrigada pelo conhecimento. Eu que agradeço, Gabriela, e gostaria de parabenizar. Eu assisti à distância, por videoconferência, o primeiro Congresso de Justiça Desportiva, né? Aí em Portugal, Lisboa, que aconteceu, e gostei muito, então eu queria parabenizar você, o SIC, doutor Nelson de Faria pela academia, doutor Rui de Jesus pela Associação Desportiva. Acho que foi um evento muito bom, foi muito interessante. Eu, lamentavelmente, por questão técnica, né, não pude falar sobre o Estatuto do Torcedor, mas daqui assisti, parabenizo, e acho que vocês estão aí intimados a prosseguir, né, nesses eventos que são muito educativos, sobretudo. Parabéns para todos aí. Muito obrigada, doutora. Vamos continuar sim, com certeza. Obrigadíssima. Um abraço a todos.